Olá, amigos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Agradeço a oportunidade, o convite de aqui estar mais uma vez para falarmos sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, sobre esses temas que tranquilizam nossa alma, que elevam nosso pensamento. Desejo a todos muita paz, que Jesus possa nos abençoar, que o mentor espiritual de cada um possa estar aproximado para que as palavras possam ter um significado ainda maior. O tema de hoje é o jugo leve, uma fala de Jesus muito especial, uma fala onde ele vai nos concitar a aprender dele e a seguir sobre aquele que seria o seu jugo. Nós vamos detalhar o que seria o seu jugo, de que maneira que ele nos orienta para que possamos, caminhando no seu jugo, ter um fardo mais leve, ter um fardo que nos possibilita uma vida de mais tranquilidade, de mais paz. A princípio, eu queria começar falando sobre o capítulo 41 do livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual é André Luiz, falar sobre esse capítulo Entre as Árvores. É muito interessante, porque já no capítulo 40, ele se chama Rumo ao Campo. André Luiz, então, vai dar algumas informações muito interessantes. Ele, em companhia do seu instrutor, Aniceto, eles vão rumo ao campo e vai nos colocar que, por exemplo, os espíritos que desenvolvem tarefas junto aos encarnados, apenas 30% desses espíritos permanecem acompanhando os encarnados durante o dia, porque a maioria das tarefas se dá durante a noite. Segundo o Aniceto, durante o dia, cabe-nos, a nós encarnados, realizar a nossa parte na construção e, às vezes, inclusive, nos equívocos que ele diz que durante a noite o trabalho é maior porque eles se juntam a nós para, muitas vezes, desfazer aqueles equívocos que começamos a construir. Então, um capítulo muito interessante também porque eles estão volitando, né? Estão, de uma certa maneira, para os espíritos, o ar é como se fosse algo muito pesado, como se fosse a água para nós. Então, é como se eles estivessem ali vendo aquele ar da atmosfera sobre o nosso planeta e eles passando nas camadas mais densas e como que voando mesmo, volitando, em direção ao campo. E o olhar de André Luiz é interessante porque ele vai ver as partes escuras daquele ar, aquele ar que parece algo contaminado. Ele vai ver nuvens ainda mais escuras, que Aniceto vai lhe esclarecer, que são nuvens de bactérias. Ele vai ver ainda locais de prédios onde há uma energia pardacenta, uma energia escurecida, sem brilho, né? Sem vida, e é uma energia que é produto do pensamento dos encarnados naqueles locais dos prédios, pensamentos ainda de muito desequilíbrio vão produzir aquela energia. E aí o companheiro de André Luiz vai colocar que imagina como é difícil a vida dos encarnados, como é perigoso estar encarnado, né? Então, é interessante porque é isso mesmo, nós vivemos neste ambiente em que não reconhecemos os perigos, não reconhecemos todas essas dificuldades do plano espiritual que nos cerca e muitas vezes nos lançamos de forma inconsequente em função dos pensamentos que mantemos, em função das atitudes que nós mantemos, nós vivemos de forma inconsequente sem prestar atenção naquela energia que nos rodeia ou que está, de certa maneira, se aproximando de nós em função desses pensamentos. É interessante porque nesses ambientes pardacentos, eles vão até dizer que surgem criaturas que
parecem ter uma semelhança de monstros, monstros criados pelos pensamentos de desequilíbrio. Então, cuidar do nosso pensamento é sempre algo importante. Por isso, viver sobre o jugo do Cristo acaba sendo um procedimento de segurança, né? Algo que pode nos levar a uma condição de mais tranquilidade nesse nosso viver. Mas nós vamos detalhar. No capítulo 41, esse é o objetivo dessa fala, eles chegam já numa área onde existem plantações, onde existem pessoas, e se aproximam de um acidente que houve porque um burro acertou a cabeça daquele que era o seu proprietário com a pata, deu um coice na cabeça e aquela pessoa se encontrava deitada no chão, sangrando, e existiam muitos espíritos, existiam encarnados e existiam muitos espíritos ali ao lado, eles se aproximaram, em função da condição espiritual de Aniceto, são recebidos com uma certa reverência por aqueles espíritos que lá estavam, e aí eles presenciam o diálogo onde um daqueles espíritos é como se fosse o responsável por aquela área, e ele vai indagar, vai tomar uma satisfação sobre outro espírito que deveria ser o encarregado por aquela região da estrada, por aquele local, e por aquela pessoa, por aquele carroceiro que havia recebido aquela patada de burro e que havia um temor que pudesse ter fraturado o crânio. Então, o número de desencarnados que auxiliava aquele pequeno grupo era um número muito grande de desencarnados. Aniceto vai dizer que muitos espíritos se dedicam para conquistarem méritos para uma nova encarnação, eles se dedicam ao trabalho junto às florestas, junto a toda essa biologia que nós temos, auxiliando os animais inferiores, coordenando e também auxiliando os homens, tomando conta dos homens, dos locais, organizando e cuidando, né? Então, aquele que era como responsável do local vai questionar: Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada é sobre sua responsabilidade direta. E aí o Glicério vai responder: não é culpa minha, é porque esse encarnado, esse homem é muito grosseiro no tratamento com o animal. Ele só estima a praga e o chicote. Ele perturbou tanto o burro, tanto castigou, que ele pareceu até mais animalizado. Meu auxílio espiritual se tornou insuficiente. Então eles terminam por concordar que foi a atitude do encarnado que produziu aquele acidente, não uma falha daquele que seria o responsável por cuidar daquele lugar. Eu trouxe essa fala para que a gente possa refletir se um local onde existem poucas pessoas, onde existe um carroceiro e algumas pessoas naquele local distante que cuidam de fazendas e plantações, com pouca quantidade de encarnados lá, esse local é tão cuidado, existem responsáveis por todo aquele espaço e por cada estrada, por cada pedaço de terra que ali se movimentam os encarnados. Então isso vai deixar a gente com essa clareza de que nós estamos sempre sendo cuidados, nós estamos sempre amparados pelo mundo espiritual que nos rodeia. Então, se a gente realmente se conduzir de uma maneira equilibrada, nós vamos ter sempre esse apoio, essa inspiração que vai auxiliar a nossa trajetória, né? Nesse momento passa a ser algo importante, essa certeza de que estamos amparados, de que estamos cuidados, né? Bom, e vamos falar então um pouquinho da fé. O Herculano Pires, professor Herculano Pires, tem um livro que é O Espírito e o Tempo. Então ele vai falar que existem horizontes da fé, formas como dos indivíduos enxergarem aquilo que escapava o conhecimento deles.
A princípio, diz ele, tudo começa no horizonte tribal, onde há uma adoração rudimentar, o medo do desconhecido, a litolatria, adoração a pedras e rochas, a fitolatria, adoração a vegetais, das folhas, a zoolatria, adoração aos animais, o politeísmo, adoração a vários deuses. Isso foi a maneira do homem se relacionar com aquilo que escapava ao seu conhecimento, aquilo que ele não conseguia compreender, aquilo que poderíamos chamar da força superior do Deus propriamente dito. Depois o ser humano avança e caminha para um horizonte agrícola, onde o céu é o Deus Pai e a terra é a deusa Mãe. E com a chuva, com o calor, o Deus Pai vai fecundar, um vai fecundar o outro e vai nascer a produção. Aí o homem desperta para esse seu interior. Mais à frente, no horizonte civilizado, o culto aos chefes, que são respeitados como deuses. O monarca passa a ser como se fosse um deus, um senhor absoluto do povo. Sua palavra é verdade absoluta. Nessa fase bem materializada, os próprios romanos, o imperador romano era tido como se fosse um próprio Deus, o que hoje o que nós sabemos que não é a realidade, mas até hoje alguns ainda carregam essa ideia que trazem lá do passado, em que enxergam os chefes da nação, enxergam os reis como sendo alguma pessoa especial, alguém que esteja isento de erros, né? Então, isso até hoje ainda caminha com a gente perde às vezes a razão na hora que a gente analisa alguém que se coloca numa posição de chefe, de superior. Depois vem o horizonte profético, né? A fase daqueles profetas da Bíblia, que começam então a formular os juízos éticos, jurídicos, religiosos. É algo mais aproximado da gente, nascendo esse conceito do Deus único, do Deus supremo. Aí, mais à frente, que é o que nós vivemos hoje, estamos no horizonte espiritual, onde o homem, como espírito, está sujeito ao progresso. Como lei de evolução natural, pode chegar à condição de anjo pelo seu esforço no bem. Então, isso é muito interessante a gente refletir, principalmente nós que somos adeptos da doutrina espírita, para refletirmos que o próprio Jesus, o próprio Cristo, não é também alguém que trilhou esse caminho que nós estamos trilhando. Obviamente que é um irmão muito mais velho, há 5 bilhões de anos praticamente, já era um espírito puro que conduzia a formação do nosso orbe, né? Mas as pessoas muitas vezes interpretam e enxergam Jesus de uma maneira mítica, né? Mas sem entender, cultuando e imaginando que o adoram, que o amam, mas sem fazer aquilo que ele nos diz que deve ser feito. E tem uma história muito interessante sobre Gandhi, que certa feita estava passando na Inglaterra e Inglaterra dominava a Índia e ele estava passando numa praça, um soldado inglês viu aquele indiano e deu-lhe um soco, ele caiu e levantou e não falou nada, e o soldado deu o segundo soco e ele caiu novamente, levantou e não falou nada. No terceiro soco que dá, ele cai e levanta, e o soldado inglês vai dizer para ele: você é covarde que não reage? Ele: não, na verdade eu não reajo porque eu tento seguir esse que está no crucifixo do seu pescoço. Então aquele soldado tinha um crucifixo de Jesus, mas não praticava nada daquilo que Jesus falava. E muitos cristãos passaram, durante muitos anos da história, com esse tipo de pensamento norteando a fé e norteando a prática religiosa deles, onde talvez fosse importante rezar, pedir, mas não imitar, né? Nós devemos, assim como Paulo
nos orienta, nós devemos nos comportar como imitadores do Cristo. Diz Paulo que devemos ser imitadores do Cristo, né? E o Cristo vai dizer, nessa fala do Vinde a mim, onde ele fala de viver sobre o seu jugo, né? E aprender dele, viver sobre o jugo dele, que é suave, e o fardo dele, carregando o fardo dele, que é leve, né? Ele vai dizer antes disso, no versículo 27, Mateus 11, 27, ele vai dizer: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, essas falas, obviamente que naquele tempo, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Até recentemente, antes da doutrina espírita, antes desse livro maravilhoso, A Caminho da Luz, que Emmanuel descortina para nós o papel verdadeiro de Jesus junto a cada um de nós, junto ao nosso orbe, na construção do orbe e na condução de cada um de nós, desde princípio espiritual para ganharmos a nossa identidade como espíritos e nessa trajetória evolutiva nas mãos do Cristo, né? Então, ele é quem está cuidando do nosso orbe e de toda essa nossa trajetória. E dessa forma ele foi conduzindo todas as 3 revelações que já aconteceram para nós do ponto de vista da sua doutrina. Primeiro com Moisés e com o Decálogo de Moisés, onde Moisés traz a ideia de dizer não às coisas erradas e promete um castigo de Deus. Depois, o segundo advento, a segunda revelação é o próprio Jesus, com os seus ensinamentos, que basicamente vem dizer sim às coisas certas e pregando o amor para nós. O amor como algo que possa nos libertar totalmente dessa nossa condição de pouca evolução que temos. E depois a terceira revelação, que é o Espiritismo, através da codificação de Kardec, que vem explicar o porquê do não e o porquê do sim. Nós hoje temos essa possibilidade de compreender por que Jesus disse isso desta maneira. E por que Moisés disse o não? E por que o não, de que maneira o não impacta na nossa trajetória evolutiva? De que maneira que dificulta a nossa caminhada? E de que maneira que esse sim bem compreendido pode nos facilitar a caminhada? Então Jesus trouxe esse código moral para o espírito que vive nos mundos celestes. E nós, se conseguirmos nos formar nesse conceito e nessas propostas, nós estamos aptos para viver em outros orbes já de grande evolução. Obviamente que é uma formatura difícil para todos nós. Mas o que é o jugo? Porque Jesus vai dizer, no 27, ele vai dizer aquilo que todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. E aí no versículo 28 ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, basicamente, a gente, tomando o jugo dele, aprendendo dele, nós vamos encontrar o descanso para a nossa alma. É diferente, porque a ideia anterior era aquela... o jugo, na verdade, o que é o jugo? O jugo é uma peça de madeira que era usada para atrelar bois a uma carroça ou um arado. Então, o jugo era aquela peça de madeira que disciplinava o boi, a vaca, para que eles pudessem, de alguma maneira, fazer a plantação naquele ambiente agrícola. Então, o jugo, Jesus utiliza essa comparação do jugo como para que possamos compreender que aquele jugo que, de certa maneira, disciplinava os animais na plantação, no arado, aquele jugo trazia sofrimento aos animais,
trazia dificuldade àquela parelha de bois. E aí ele vai fazer essa comparação daquele jugo, dizendo que o jugo dele não traz essa dificuldade. O jugo dele é suave. Então porque aquele jugo que era aplicado nos animais era uma sujeição imposta pela força, né? Uma opressão naquele animal. E que determinava um vínculo de submissão do animal e de obediência. E aí Jesus vem dizer que o jugo dele é suave, o jugo dele e o fardo dele é leve, porque não é a ideia de pessoas dominadas naquela submissão, naquela obediência, mas pessoas que compreendem, pessoas que entendem, aceitam a orientação e desejam fazer aquilo convencidas e confiantes de que estão fazendo de forma correta. Então essa é a ideia principal. Essa é a grande contribuição que o Espiritismo vem nos dar, explicando o porquê de todo sim, o porquê de cada palavra que o Cristo nos disse. Porque a partir do momento que o nosso intelecto tem essa compreensão do conceito, a gente já sabendo o porquê daquilo, a gente aceita de forma muito mais fácil. A gente não precisa de nenhuma opressão, não precisa de nenhuma submissão. A gente aceita de bom grado, a gente aceita convencido e confiante de que seguir aquela proposta vai nos levar a uma condição melhor, né? Então, qual é verdadeiramente esse jugo? O jugo do Cristo é a obediência ao conteúdo da lição moral que ele nos trouxe. Viver sob o jugo do Cristo é obedecer os seus ensinamentos, é cumprir aquilo que ele nos diz. A disciplina, né? A disciplina em cima do conceito que ele nos diz. Por isso, ele antes, na frase que antecede, ele diz: aprendei de mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Para que a gente possa compreender aquilo que ele está nos dizendo, precisamos trilhar o aprender de mim. E a doutrina espírita traz essa compreensão, vai nos dizer o sentido de cada frase, o sentido de cada ensinamento e o resultado. Porque nós vemos aqueles que não praticaram, aqueles que não fizeram, e temos o relato da história deles no plano espiritual, aquilo que aconteceu, qual foi o resultado daquela atitude. Então, mas é muito difícil, obviamente que para nós é muito difícil aprender toda essa disciplina que o Cristo nos trouxe, toda essa ideia que ele nos traz dos mundos celestes, para que a gente, nesse mundo de provas e expiação, de pouca evolução, a gente possa realizar essa prática, né? Porque é difícil, porque é o espírito que quer crescer. Jesus vai dizer para os filhos de Zebedeu: quer ser o maior no reino dos céus? Se quer ser o maior, faça-se o menor. Faça-se o menor. Se quer ganhar, então renuncia. Se quiser salvar a sua vida, perca ela. É a maneira de você salvar a sua vida. Então, obviamente que para nós que ainda somos muito apegados à matéria, estamos ainda muito materializados do ponto de vista perispiritual. Essa identificação com a renúncia, a identificação com fazer-se menor, com servir sem ser servido, amar sem ser amado, perder esta vida, porque a identificação com a matéria faz com que a gente imagine que essa é a vida principal. É essa que importa e a gente não pode perder, a gente não pode desperdiçar. Então é tão difícil que a gente não consegue, muitas vezes, seguir aquilo que o Cristo nos propõe como proposta de vida, como ensinamento. A gente não consegue praticar nem nos nossos grupos de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, muitas vezes, quando a gente tem que fazer-se menor, tem que renunciar a uma resposta, deixar para lá aquilo que foi lançado e que, de certa maneira,
nós nos sentimos impactados, ofendidos, a gente tem que renunciar, a gente não consegue aplicar essa disciplina que Jesus nos orienta nem nos grupos de WhatsApp. E então, tanto é difícil que Chico Xavier tem uma história muito interessante, que é a da vizinha que ajudou entregando veneno para o seu cachorro, porque acho que ela pensava que o cachorro dele estava dando muito trabalho para ele, e quando ele saía para o centro espírita, o cachorro latia, incomodava ela, então ela quis ajudá-lo, diminuindo o trabalho dele, diminuindo a dificuldade do cachorro que ficava sozinho, então ela deu o veneno para o cachorro, e ele adorava o cachorro dele morreu envenenado, e ele, sabendo da situação, do que ocorreu, né? E Emmanuel vai dizer para ele que ele devia perdoar, devia se libertar dessa mágoa e perdoar. E aí ele vai dizer para Emmanuel, veja, para que a gente possa ter uma ideia de como é difícil, ele vai dizer para Emmanuel, você só pode estar brincando comigo. Que ele tinha que encontrar uma maneira de fazer com que ele perdoasse ela verdadeiramente, que ela ficasse gostando muito daquilo que ele fizesse por ela. Ele só pode estar brincando, né? Isso deve ser uma brincadeira. E a resposta de Emmanuel é exatamente essa: não. Esse é o jugo de Jesus. Então, eu tô te orientando, se você quiser seguir o jugo do Cristo, essa é a lição. É isso que o Cristo nos orienta a fazer. Você tem que perdoar. E aí ele vai comprar para ela, para a vizinha, em retribuição ao que ela fez, ele vai comprar para ela uma máquina de costura, vai dividir em, sei lá, 10 encarnações, que ele ganhava pouco, não tinha condições para dar essa máquina de costura, mas divide em muitas prestações e dá para ela de presente uma máquina de costura. E ela, quando recebe a máquina de costura, lança uma energia tão positiva, luminosa, que quando a energia chega a ele toma aquele impacto de uma energia de amor que foi lançada em direção a ele. Aí Emmanuel vai dizer, tá vendo? Essa é a orientação de Jesus para aqueles que vivem no seu jugo, é o que eles recebem de retorno, né? Então, a lição é interessante. Emmanuel é muito duro, né, nas suas lições. Ele é muito crítico para todos nós, e a crítica dele é para todos nós uma grande lição, né? Porque se soubermos prestar atenção em toda a crítica que ele direciona para todos nós realmente crescemos. Então ele vai dizer, Emmanuel, que o Vinde a mim, no livro Em Busca do Cristo, no livro Marcas do Caminho, ele vai dizer numa mensagem que o Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai dizer o seguinte, que se sofres, não se esqueças do Vinde a mim do Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Ou seja, se a gente está realmente sofrendo, a gente não pode esquecer esse Vinde a mim que Jesus nos orienta. A gente tem que realmente buscar ele, procurar com ele esse manancial da consolação que nós podemos obter. Só que vem depois a condição adversativa, né? Que é o que fica. Porque muitas vezes alguém diz, conhece fulano? Conheço, ele é uma pessoa boa, mas, então, o que fica sempre e o que importa, o que tem mais peso é aquilo que vem depois da vírgula, o mais. Depois do mais é que a gente tem que realmente prestar atenção. E aí ele vai dizer, não se esqueça, busca com Jesus, mas não se esqueça que o Senhor espera que não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos. Ou seja, muitas vezes a gente está sofrendo, tem que procurar Jesus, mas se for procurar ele, não leva para ele as torturas morais dos nossos caprichos.
se a gente estiver sofrendo por causa do nosso capricho, porque muitas vezes a incapacidade, vai dizer, mano, a incapacidade de praticar o mal, em muitas ocasiões a nossa dor é simples aflição da nossa própria rebeldia em frente da lei. Ou seja, a gente está sofrendo porque a gente não conseguiu que o mal se realizasse com alguém que a gente desejou o mal. A gente não conseguiu que aquele mal pudesse ser atendido. A gente é caprichoso e sofre por capricho, por desejar algo que não deveríamos desejar. Emmanuel vai dizer, tens sede? Busca a fonte das águas vivas, mas tenha certeza de que busca no Cristo a fonte das águas vivas, mas tenha certeza de que a corrente cristalina vai apagar de ti a volúpia do conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Porque muitas vezes a gente tem sede, mas é sede de dominação, é sede do ouro, é sede de querer algo em exagero, é sede produzida pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Aí ele vai dizer, se tem sede, busca o Cristo. Mas não se esqueça que quando você caminhar nas águas vivas que ele lhe entregar, você realmente vai ter apagado esta sede produzida por esta volúpia, por esse egoísmo, por esta condição. Vai dizer, Emmanuel, sente-te enfermo? Está se sentindo doente? Procura Jesus, que é o divino médico. Contudo, pede-lhe conceda remédio para as tuas próprias inclinações e desordens e excessos. Ou seja, muitas vezes estamos enfermos por conta destas nossas inclinações aos excessos, às desordens, e porque procedem de nós mesmos essas vibrações enfermiças, diz Emmanuel, que te constrange ao desequilíbrio orgânico. Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos da lei. Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para resvaladouros da treva. Há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente a intemperança mental dos hábitos viciosos que deve extirpar. Então a gente tem que tirar de nós, a gente quer buscar o Cristo, quer caminhar no seu jugo, para ter em compensação, caminhando no seu jugo, um fardo mais leve a carregar na nossa existência, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não é dizer somente, não é um ato de declaração apenas, é um ato de reconstrução íntima, né? Reconstrução no perdão. Por quê? Porque que o fardo de quem caminha no jugo de Jesus fica mais leve? Porque vai praticar o perdão, e o perdão vai te libertar, porque imagine, você quando não perdoa alguém, você está preso a essa pessoa. A pessoa pode estar do outro lado do mundo, mas está do seu lado, no seu pensamento, no seu coração. Você está preso. Então, quando você perdoa, você se liberta, você se sente mais leve. Porque se você odeia alguém que está na tua mente, no teu coração, você nessa convivência da tua lembrança, da pessoa no teu pensamento o tempo todo, você vai se ficar teso, você vai ficar tensionado, você vai ficar estressado. Quando você deixa ir, quando você se liberta, quando você perdoa, você relaxa. E aí o teu fardo fica mais leve. E aí a tua vida fica mais tranquila. Por isso que o jugo de Jesus é suave e vai produzir essa condição do seu fardo ser leve, né? O suave, na verdade, é a palavra crestos, que tem vários significados, tem quase 7 significados na Bíblia. O significado de melhor, então meu jugo é melhor, tem o significado de benéfico, tem o significado de bom, tem vários significados, mas que quer dizer sempre a mesma coisa, é ser algo melhor para nós, ser algo benéfico para todos nós, né? Então,
Essa busca envolve busca ao Cristo, busca ao jugo do Cristo, envolve a mudança de paradigma na nossa existência. Então a gente tem que mudar o paradigma da existência. Na hora que caminhamos com o jugo do Cristo, temos que fazer esse checklist, essa verificação, se realmente estamos caminhando no jugo do Cristo. Se estamos caminhando naquilo que tem identidade com a proposta dele. Será que estamos caminhando na identidade da sua proposta? Por exemplo, nós já entendemos que há uma interdependência entre todos os seres, entre todas as pessoas, que a nossa atitude, a nossa ação vai ter reflexo em outras pessoas. Já entendemos que quando nós fazemos o bem, esse bem vai atingir aos outros. Quando nós limpamos, varremos a nossa rua limpa vai impactar todos aqueles que por ela transitam. Então, essa interdependência entre as existências. Ninguém pode ter mais para guardar, a gente tem que saber dividir aquilo que temos, né? A gente já sabe, já consegue compreender o planeta como sendo a morada dos animais que são nossos irmãos e também a nossa morada, porque daqui a alguns anos nós desencarnamos, mas para cá voltaremos. Então nós temos que construir um planeta que possa nos receber de volta. Não só nossos filhos, a nós mesmos. Aqui voltaremos. E aos animais, sem permitir que espécies desapareçam. A gente tem que preservar e a gente tem que cuidar desses animais que são irmãos menores, né? Que estão num processo também de desenvolvimento do princípio espiritual para ganhar certo momento, certo tempo mais à frente, a identidade espiritual como espírito, né? Talvez nunca nesse orbe, em outro orbe, obviamente, né? A gente já tem ideia de que a gente não pode agir com violência, que a violência nas nossas atitudes e nos nossos discursos, ela, de uma certa maneira, ela prejudica a paz de forma global, a paz do outro, a paz do mundo. E o culto dessa paz tem que ser, por nós, uma proposta a ser intensificada, a ser realizada. Já entendemos isso? Então, por aí, isso tudo faz parte do jugo do Cristo. A gente já entende a importância do conhecimento, de adquirir conhecimento. Nós, independente da idade que nós temos, o conhecimento não se perde. Quanto mais conhecimento a gente obtém, mais preparados nós estamos para as próximas oportunidades e para a própria vivência na sequência, porque não existe a vida aqui e a vida lá, não são duas coisas diferentes. Uma é a continuidade da outra. Há uma continuidade, só que eu estou num plano e depois estarei em outro plano, mas não são duas pessoas diferentes. Então, quanto mais preparado eu estiver, melhor eu vou desempenhar para compartilhar o conhecimento, para auxiliar os outros também. Intensificar esse nosso encontro consigo mesmo para descobrir aquilo que tem dentro de mim, aquilo que eu posso oferecer a Jesus, né? Joana de Anjos vai dizer no livro Jesus à luz da psicologia, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que Jesus oferece uma terapia que recupera e ao mesmo tempo liberta. Recupera porque quando nós procuramos caminhar no jugo do Cristo, nós deixamos os nossos vícios, os nossos condicionamentos do passado. Nós procuramos, de certa maneira, modificar o nosso comportamento, nossa atitude, deixando para trás os vícios e condicionamentos. E vai nos libertar porque, livre desse contingente perturbador, desses reflexos do passado, a gente vai criar novos reflexos. Porque, distante da terapia de Jesus, distante do jugo de Jesus, nós
continuamos numa roda viva, fazendo as mesmas coisas, indo e voltando para viver os mesmos reflexos. Quando a gente se coloca numa postura de seguidor do Cristo, de imitador dele, a gente cria novos reflexos e isso vai fazendo com que a gente possa, então, estar libertado. Fiquemos mais libertos, né? Porque quem de nós, né, que a partir do que nós conhecemos da doutrina espírita, a partir do que nós conhecemos das falas de Jesus, acho que não tem nenhum de nós que vai poder dizer que não se transformou e nenhum de nós vai poder dizer que, né, é a mesma pessoa. Todos nós somos realmente uma pessoa melhorada, uma pessoa mais iluminada, né? Porque a gente começa a conquistar uma luz interior que o Cristo nos oferece, né? Joana vai dizer também que a predominância da sombra, do lado escuro, é um efeito da ignorância, que não é culpa, né, de ninguém. Mas essa predominância da sombra vai fazer da nossa existência um fardo pesado para conduzirmos, né? Então, quem melhor, para a gente caminhar aqui para o final da fala, quem melhor do que Maria de Magdala para exemplificarmos como aquela que soube viver sob o jugo de Jesus. E no livro Boa Nova nós temos a história dela, e que é uma história belíssima. Acho que recomendo que todos possam ir no Boa Nova, capítulo 20, para tomar contato com essa beleza, onde ela vai ouvir a palavra do Cristo, e ela vivia numa vila romana de luxo, né? com grandes recursos, né? Ao lado de patrícios, e ela vai dizer para ele, vai buscar Jesus, mas com medo de não ser recebida, sabendo daquilo que ela cometia de equívoco na existência, sabendo que não tinha méritos para poder por ele ser recebida, então ela vai com muito medo de encontrá-lo, pensando que seria rechaçada, sai à noite e vai na casa de Pedro, em Cafarnaum, e ela vai dizer: Senhor, ouvi vossa palavra consoladora, sou uma filha do pecado, todos me condenam. Porém, mestre, observa que eu tenho sede do verdadeiro amor. Jesus então vai dizer para ela sobre aquele medo que ela tinha de não ser recebida: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde estaria então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre casas em ruínas? As casas em ruínas são os homens, e as flores é a mão de Deus que, de certa maneira, os atende, né? E ela vai dizer: no entanto, Senhor, tenho sede de amor, tenho amado e tenho sede e sido amada, mas permaneço com sede de amor. E ele vai dizer: sim, Maria, sua sede é real, porque o mundo viciou todas as fontes de redenção. Olha que fala profunda. O mundo viciou todas as fontes de redenção. O mundo, de certa maneira, viciou, maculou todas as fontes de redenção, maculou o próprio amor, transformando o amor em algo que se permuta, numa troca, transformando o amor, muitas vezes, naquele conteúdo apenas erótico. Então ele vai dizer: se o mundo viciou todas as fontes de redenção, e é imprescindível que compreenda em suas sendas a virtude tem que marchar por uma porta estreita. O que verdadeiramente ama conhece a renúncia. E ela pergunta: Senhor, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E ele tem um gesto afirmativo e diz: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver
é saber imolar-se. Será que nós sabemos de nossa parte? Nós estamos sabendo viver? Viver é saber imolar-se. Viver é saber realizar um sacrifício, pequeno que seja. Viver é começar a treinar, não se chatear com as coisas mínimas, treinando para as dificuldades maiores. Então, viver é saber imolar-se, a palavra do Cristo no Boa Nova. Somente o sacrifício contém esse mistério da vida. E ela soube, ela aprendeu depois da morte dele, e a história vai dizer em detalhes, ela tentou se aproximar dos apóstolos, mas eles não acreditavam na modificação dela, acharam que ela poderia prejudicar. E ela vai, certa feita, se encontrar com um grupo de leprosos, infelizes, cansados e tristes. E ela começa a falar de Jesus, eles foram expulsos da cidade, porque era um grupo de leprosos. Ela vai com eles e a palavra dela sobre Jesus sempre os confortou, os animou. E ela fez essa transformação, ao ponto que, no momento que ela desencarna, Boa Nova vai dizer Maria, que Jesus aparece dizendo para ela: Maria, já passaste pela porta estreita. Amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então, essa é uma história belíssima. Maria vai voltar 15 séculos depois para viver como Teresa de Ávila, que via o próprio Jesus, ele aparecia para ela, conversava com ela, ela dizia para os confessores dela que Jesus tinha aparecido e conversava com ela, e os confessores diziam para ela que para que quando ele aparecesse ela fizesse figa, que ela apresentasse figa para ele, e quando ele aparecia para conversar com ela, ela fazia figa com tanta intensidade que Jesus vai dizer, um dia ele vai dizer: calma, minha filha, calma, fique tranquila, não precisa disso, sou eu mesmo, fique tranquila. E ela vai, então, transformada, depois de um momento em que Jesus vai dizer para ela que ela não precisava mais aprender com os homens, que ela iria aprender com os santos, e coloca espíritos de hierarquia muito superior para aparecerem a ela e instruírem na condução da existência. E ela vai, então, formar lá o seu convento, o seu Carmelo. Ela era do convento das Carmelitas. Ela, então, vai fundar o Carmelitas Descalço, que tinha uma seriedade muito maior, vivia somente de doações. E ela vai reformar na Espanha de 1500, que tinha muitas guerras. Ela vai, em conjunto com João da Cruz, vai fazer, ao longo da existência dela lá, a partir deste contato mais intenso com Jesus, ela vai, ao longo de 20 anos, fundar 19 mosteiros para as monjas e 13, João da Cruz vai formar junto com ela, 13 mosteiros para os frades dos Carmelitas Descalços. Numa época em que a Espanha, em guerra, perdia muitos tutores e muitas famílias ficavam desassistidas, com viúvas e órfãos, e esses 32 mosteiros que ela constrói na Espanha vai abrigar muitas pessoas e vai produzir muita caridade. E é isso. Ela tem uma frase que é muito bonita e muito de acordo com o nosso momento atual. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, que cada um possa identificar o jugo de Jesus como as suas propostas para a nossa existência, através do amor, do esforço, do perdão, e caminhar com o fardo das dificuldades mais
mais leve, menos pesado por conta dessa nossa escolha. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.